Então, pessoal, boa tarde. Vamos falar um pouco sobre o raciocínio diagnóstico na cefaleia, né? Levando aqueles conceitos que a gente viu na aula anterior de raciocínio na neurologia, né? Então, seguindo essa linha, né, de diagnóstico sindrômico, diagnóstico topográfico e diagnóstico etiológico, a gente vai tentar abordar a cefaleia, né, usando esses conceitos. A cefaleia, né, pela sua definição, é um processo doloroso no segmento cefálico, né? E o principal instrumento investigativo, né, vai ser a anamnese, né? Não existe uma síndrome específica da cefaleia, né? Então, a cefaleia ela sempre vai se apresentar primeiramente como um sintoma. Então, o que a gente sempre tem que ter em mente é o que está causando isso, né? Então, esse autor, ele traz 12 perguntas chaves para a gente fazer na anamnese da cefaleia, né? Que é o início, né? O local onde é essa dor, né? Quais são os fatores, se existe algum fator associado, os fatores de alívio, né? A frequência dessas dores, a qualidade dessa dor, né? Uma dor empontada, como é, né? O que é que desencadeia essa dor, né? A percepção da cefaleia, a duração, a quantidade, né? O tempo, né? Quanto dura, o que é que agrava, e se já fez algum tratamento prévio e não funcionou, né? Então, para se pensar na topografia, a gente sempre tem que ter em mente que existem as cefaleias primárias e as cefaleias secundárias. As cefaleias primárias são aquelas justamente que não vai haver uma etiologia demonstrável pelos exames clínicos. Então, é mais difícil pensar em topografia e, consequentemente, em etiologia dessas cefaleias primárias. Já as cefaleias secundárias são aquelas provocadas por doenças que são demonstráveis por exames clínicos e na maioria das vezes são incaracterísticas, ou seja, nenhuma delas, existem várias etiologias, mas nenhuma delas vai definir uma síndrome específica, né, da cefaleia. Por isso que, mesmo que a gente encaixe uma cefaleia em critérios de uma das cefaleias primárias, é sempre muito difícil descartar a possibilidade daquilo não ser uma cefaleia secundária. Nas cefaleias secundárias fica mais fácil esse raciocínio, né, de topografia e etiologia. Então, na investigação, o autor sugere esse fluxograma, né, para a gente investigar a diferença entre a cefaleia primária e secundária, né? Então, aquela cefaleia tem características compatíveis a alguma das principais cefaleias primárias? Se sim, a gente, né, um ponto a mais para a cefaleia primária. Existem sinais ou sintomas de alerta, né? O exame neurológico está normal? Se existirem sinais ou sintomas de alerta, e se o exame neurológico não estiver normal, são sempre fatores que fazem a gente considerar uma investigação maior para investigar uma possibilidade de cefaleia secundária, né? Aqui são alguns desses fatores, né, que devem fazer a gente levantar a suspeita para uma cefaleia secundária, né, como febre, o início daquela cefaleia após os 50 anos, se aquela cefaleia está alterando o nível de consciência, se aquela cefaleia é decorrente de um histórico de algum trauma, uma queda, por exemplo, se ela está relacionada a manobras que aumentam a pressão intracraniana, como esforço físico e tosse, né? E aí, nas cefaleias secundárias, esse raciocínio topográfico fica possível, né? Porque no crânio vão existir aquelas estruturas intracranianas que são sensíveis à dor e as estruturas que não são sensíveis à dor. Então, estruturas que são sensíveis à dor são as estruturas faciais superficiais ou profundas, né? O couro cabeludo, o periósteo craniano, os vasos extracranianos, artérias do círculo de Willis, principalmente na parte mais proximal, os grandes seios venosos intracranianos, principalmente da parte basal, né? A parte basal da dura mater, e os nervos sensitivos. E basicamente todo o resto não é sensível à dor e geralmente não vai se apresentar, não vai gerar uma cefaleia, né? Algum acometimento dessas estruturas, né? Portanto, ossos da calota craniana, as leptomeninges, né? A pia e a subaracnoide, o parênquima encefálico e os vasos do interior desse parênquima encefálico, o epêndima ventricular e o plexo corioide. Então, nessas estruturas que são sensíveis à dor, existem alguns mecanismos etiológicos que vão poder
desencadear a cefaleia, né? Então, deslocamento, tração, distensão, compressão, qualquer irritação ou inflamação em algumas dessas estruturas e também a vasodilatação de vasos relacionados a essas estruturas. Então, aqui a gente tem a classificação das cefaleias pelo Sistema Internacional, né, pela Sociedade Internacional de Cefaleias, e é uma divisão que vai ser bem interessante, porque os 4 primeiros grupos são as cefaleias primárias, né, a enxaqueca, o tipo intenção, a cefaleia em salvos, e outras cefaleias que não são associadas com lesões estruturais e nem são nenhuma dessas 3, como, por exemplo, a cefaleia após o sexo, né? Um tipo específico de cefaleia primária. Entre as cefaleias secundárias, a gente tem essas outras classificações que vão levar em conta justamente a etiologia, né? E o local que está sendo acometido. Então, cefaleias traumáticas, cefaleias de distúrbios vasculares, cefaleias por outras anormalidades em outras estruturas intracranianas, cefaleias associadas a substâncias tóxicas, né? A drogas, por exemplo, infecções, distúrbios metabólicos, dores faciais que são causadas, que são associadas a estruturas do crânio, né? Então, os seios nasais, por exemplo, né? Nevralgias cranianas, todas essas entram em cefaleias secundárias e existem N cefaleias dentro de cada um desses grupos. E aí eu trouxe a fisiopatologia da cefaleia primária mais comum. Na verdade, são algumas hipóteses, né, sobre a fisiopatologia da enxaqueca, né? Uma delas é a base genética, que tem como evidência algumas mutações específicas que causam cefaleias vasculares raras e bem específicas, como, por exemplo, a síndrome MELAS, que é uma mutação em um gene mitocondrial, a enxaqueca hemiplégica familiar, a associação do polimorfismo de um gene do receptor da dopamina em pacientes com enxaqueca de aura, também com enxaqueca com aura, também é uma evidência que fortalece a hipótese genética. Tem a teoria vascular, que surgiu devido a estudos de fluxo sanguíneo cerebral em pacientes que apresentaram hipoperfusão cortical durante os episódios de enxaqueca. Só que, por outro lado, essa redução do fluxo parece que não é significativo o suficiente para causar os sintomas focais da enxaqueca, né? E, ao mesmo tempo, a vasodilatação não pode ser responsável pelo edema local e a hipersensibilidade focal também oriundas da enxaqueca. Existe a teoria neuronal, que é a teoria da depressão alastrante, que foi fruto de estudos investigando a atividade elétrica do córtex. Mais recentemente, estudos de enxaqueca demonstraram alterações no córtex e no tronco encefálico, e há ainda a existência, né, a possibilidade de existência de algum gerador no tronco encefálico que seja o desencadeador da enxaqueca, né? E existem ainda outras hipóteses, né? O sistema trigêmino vascular, que está relacionado com células do núcleo caudal que liberam substância P, que podem causar inflamação. Existe a hipótese da serotonina, devido a estudos que relacionam a diminuição da serotonina plasmática e o aumento do seu catabólico na urina durante os episódios de enxaqueca. E a dopamina também é um neurotransmissor que pode induzir a maioria dos sintomas da enxaqueca por estimulação dopaminérgica, né? E também se encontra a hipersensibilidade nos receptores de dopamina em pacientes com enxaqueca, né? E é basicamente isso também, pessoal. Eu tentei fazer esse raciocínio, né? Principalmente diferenciando as cefaleias primárias e as cefaleias secundárias, mostrando que esse raciocínio ele acaba fazendo mais sentido nas cefaleias secundárias, obviamente, que são aquelas cefaleias associadas a estruturas intro ou extracranianas diretamente. E é isso.